Portfólio como avaliação formativa. Pensar a avaliação no processo educativo, seja na modalidade presencial ou à distância, requer inicialmente que o professor tenha clareza da concepção que norteia o processo avaliativo na construção do conhecimento. Professor, pense, qual é a diferença entre a avaliação quantitativa e uma avaliação qualitativa? Então, pensar o portfólio como avaliação formativa requer uma nova concepção de avaliação que ultrapasse as formas tradicionais, como à medida que o professor deixa de ser o examinador e o aluno o examinado, ambos inseridos numa relação de parceria. Esse pensar implica numa prática avaliativa que vai rejeitar 3 pressupostos que estão presentes historicamente dentro do processo avaliativo. Quais seriam eles? A questão da hereditariedade, a questão de classificação e a medição de inteligências. Então, professor, quais são os pressupostos de uma avaliação na contemporaneidade? Um olhar no processo formativo sobre a heterogeneidade dos sujeitos, seus conhecimentos, suas estruturas cognitivas, bem como seus diferentes ritmos de aprendizagem. Isso nos remete a compreender que as formas tradicionais de avaliação constituem mais um ato classificatório e excludente no processo educativo do que propriamente a avaliação que valorize a dialeticidade presente no desenvolvimento humano, na construção do conhecimento. Leia esta citação. Por isso, a necessidade de pensar em alternativas que superem esse modelo usual que se faz presente na ação docente de qualidade, que ao pautar-se numa postura inovadora, o bom uso da avaliação assume uma função formativa, à medida que rejeita o ato de classificação e medição e considera a avaliação como um processo contínuo, transparente, com foco no processo ensino-aprendizagem. Não se pode esquecer que o objetivo do processo avaliativo metodológico assume diversas maneiras de avaliar, entre elas o acompanhamento diagnóstico, cumulativo, diversificado e contínuo da produção do aluno. E aí a gente verifica quais são as modalidades da avaliação: a diagnóstica, a formativa e a somativa. Sobre as características da avaliação formativa: primeiro, é conduzida pelos professores. Segundo, destina-se a promover a aprendizagem. Leva em conta o progresso individual, o esforço nele colocado e outros aspectos não especificados no currículo. Na avaliação formativa, as capacidades e ideias que na avaliação somativa poderiam ser classificadas como erro vão fornecer informações diagnósticas a esse professor. E, por fim, os alunos exercem um papel central, devendo atuar ativamente em sua própria aprendizagem. Eles vão fazer um progresso e compreender as suas possibilidades e fragilidades. Falaremos agora sobre o portfólio como um dispositivo da avaliação formativa. Reafirmando a perspectiva da avaliação no sentido contínuo formativo, Vilas Boas nos oferece uma reflexão sobre a relação entre o portfólio e a avaliação e também o trabalho pedagógico. A autora aponta que o portfólio é como uma maneira de alcançar o envolvimento dos alunos no registro dos resultados, o que lhe dá a oportunidade de acompanhar o seu desempenho por meio da autoavaliação contínua. Assim, a autora destaca o portfólio como um dispositivo que compreende a coleção intencional de trabalhos dos alunos, com o objetivo do quê? De que ele veja o seu crescimento, desencadeando um processo meio de construir a sua autoconfiança. Importante.
Ressaltar que este recurso não retira a responsabilidade do professor, nem a seriedade e o rigor da avaliação. Pelo contrário, como você está lendo, o educando é visto como corresponsável pela organização, desenvolvimento e avaliação do seu processo. E é nesse contexto que a autora alerta que a avaliação formativa visa a aprendizagem do aluno em todos os sentidos, inclusive na formação de um cidadão, para que ele possa ser inserido socialmente. Quais seriam as características mais comuns de um portfólio? A apresentação do acadêmico, então ele vai colocar os seus dados pessoais, quais são as expectativas que ele tem com este portfólio, quais são suas motivações. A relação das atividades apresentadas, a apresentação dos trabalhos. Esses trabalhos, eles podem ser numa sequência lógica temporal, pode ter também documentos obrigatórios e também espaço para opiniões. É importante verificar que essas características são as mais comuns e que elas podem ser acrescidas de outros itens ou então utilizar esses que estão expostos ou então criar novos itens diferentes de acordo com as necessidades de cada aluno. Finalizando, você encontra agora algumas dicas sobre o portfólio. Então, a gente verifica que o portfólio é um registro da trajetória da aprendizagem do aluno e é realizado e constituído por ele mesmo. Sendo assim, ele é sequencial e ele deve ser significativo para o aluno. E também esse portfólio vai fazer com que ele tenha uma reflexão sobre a sua aprendizagem, sobre a sua apropriação dos conhecimentos. Finalizando, você encontra aqui algumas dicas, algumas perguntas, orientadoras, norteadoras, para que você possa fazer a avaliação do portfólio do seu aluno. Muito obrigada e até o próximo encontro.